Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos dar continuidade à nossa série falando sobre os distúrbios da suprarrenal. No vídeo passado demos uma introdução sobre a síndrome de Cush, então falamos sobre as principais causas. Nós diferenciamos a síndrome de Cush dependente e independente de ACTH. E nesse vídeo vamos continuar falando sobre a síndrome de Cush, dessa vez comentando sobre as manifestações clínicas que estão presentes nessa doença, tá? A gente vai comentar algumas, né? A gente não vai comentar todas, né? Devido ao vídeo não ficar tão extenso, tá? Mas já adianto que a síndrome de Cush é uma doença que afeta de forma sistêmica, né, o corpo, ou seja, afeta praticamente todas as áreas do organismo, tá? Então já deixa o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo que isso nos ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdos, tá? Então vamos começar falando de forma geral os sintomas, as manifestações da síndrome de Cush, tá? Então, só relembrando o que vimos no vídeo passado, as manifestações clínicas na síndrome de Cush é resultado de uma exposição crônica ao excesso de glicocorticoides, tá? Inclusive, se você não viu o vídeo passado, onde demos essa introdução do que é a síndrome de Cush, os mecanismos de desenvolvimento da doença, clica no card aqui acima para você entender todos os detalhes do que vamos falar aqui nesse vídeo, tá? Por isso que é muito importante, gente, vocês acompanharem todos os vídeos, porque um vídeo acaba complementando o outro, tá? Essa exposição crônica e excessiva dos glicocorticoides na circulação ela resulta em um amplo aspecto de anormalidades. Como eu falei, é uma doença que afeta de forma sistêmica, tá? Desde doenças leves, né, de forma subclínica, que a gente chama, até manifestações graves da doença, tá? Os sinais e sintomas clássicos mais evidentes da síndrome de Cush, né, que fica mais fácil de diagnosticar, pode ser obesidade grosseira do tronco, tá? Então, ocorre essa obesidade, esse acúmulo de gordura na região do tronco, na região central, tá? É uma obesidade centrípeda que a gente chama, tá? E atrofia dos membros, né? Ou seja, os membros como as pernas, os braços, eles ficam finos, tá? Também, o que que a gente encontra? Arredondamento e plétora facial, ou seja, o arredondamento, né, o rosto fica mais redondo e a plétora facial é a vermelhidão que ocorre no rosto, geralmente nas bochechas, como a gente vê aqui na imagem, né, aqui dessa figura aparece a mulher com as bochechas vermelhas, né? Então é uma característica, essa é chamada plétora. Também pode ocorrer hirsutismo com calvície frontal, fraqueza muscular, tá? Hematomas espontâneos, fraturas vertebrais, hipertensão e diabetes mellitus, tá? Sendo que, obviamente, alguns desses sintomas clássicos já hoje em dia, né? Porque hoje é mais fácil diagnosticar, geralmente a gente consegue identificar com uma doença que não está tão avançada, esses sinais clássicos, né, que a gente falou aqui agora, eles não são tão comuns, tá? Outros sim, mas alguns desses sintomas ainda já não são mais comuns. Algo importante de ressaltar é que o diagnóstico clínico ele pode gerar algumas dúvidas, tá? E de certa forma com uma frequência bem alta, porque como nós falamos no vídeo anterior também, na parte introdutória, muitos dos sintomas, como letargia, depressão, obesidade, hipertensão, hirsutismo e a irregularidade menstrual, que são sintomas que nós encontramos com frequência na síndrome de Cush, a gente também encontra na população em geral em outras doenças, tá?
Por isso que é muito importante ter uma estratégia de investigação, explorando sempre as características mais específicas e considerando sempre o diagnóstico, tá? Sempre observar a presença dos diversos sinais e sintomas e sempre verificando se há progressão dos sinais e sintomas, tá? Porque é bem comum na síndrome de Cushing acontecer isso, a pessoa tem uma progressão ali dos sinais clássicos da síndrome de Cushing, tá? Além disso, as fotografias sequenciais do paciente ao longo do tempo pode auxiliar bastante, né, o médico ali para identificar a progressão e realizar o diagnóstico, né, através das características ali conchigoides. Geralmente, o que define a gravidade e os tipos de manifestações clínicas que estão presentes está diretamente relacionada com a duração e a amplitude com que essa exposição aos glicocorticoides acontece, tá? Embora alguns casos agressivos de secreção de ACTH ectópica, como carcinoma de células pequenas, os sintomas de excesso de corticoides eles são mais difíceis de detectar, né, devido aos sinais e sintomas malignos que são predominantes, né, ali como a perda de peso, a anorexia, enfim. Tá? Além disso, o tipo de esteroides é determinado de acordo com a etiologia, ou seja, a causa da síndrome de Cushing, né? Por exemplo, os adenomas adrenais, geralmente eles secretam excessivamente apenas glicocorticoides, tá? Enquanto que no caso de uma doença dependente de ACTH ou um carcinoma, é comum haver, além da secreção excessiva de glicocorticoides, também a hipersecreção ou a secreção excessiva de andrógenos, tá? É importante ressaltar também que as combinações de características da síndrome de Cushing também dependem da etiologia da doença, né? Por exemplo, os pacientes com síndrome de ACTH ectópica geralmente apresentam sinais metabólicos severos e em rápido desenvolvimento, tá? Além de anorexia mais proeminente, presença de miopatia e intolerância à glicose também é comum, tá? E devido ao excesso de cortisol muito elevado e ao efeito mineralocorticoide adicional, a alcalose hipocalêmica é encontrado também junto com edema periférico no exame clínico. Com base nisso e a combinação de rápida deterioração clínica, também hiperpigmentação, né? A própria alcalose hipocalêmica, né? Que é devido à baixa concentração ali de potássio e os sinais clínicos de excesso de minerais corticoides é um grande indicativo ali para um carcinoma pulmonar de células pequenas, né? Que secreta CTH. Então, tudo isso, essa combinação toda, né? Acaba nos indicando esse tipo de diagnóstico. Pacientes com carcinomas adrenais, ele tem início rápido de sintomas, e eles podem se queixar de dor abdominal acompanhadas de massas tumorais, né, que elas são palpáveis, né, ali no exame físico do paciente. Tá? Além da secreção excessiva de cortisol, eles geralmente secretam minerais corticoides e andrógenos, né? A partir disso, é possível diferenciar os carcinomas dos adenomas benignos, né? E normalmente eles secretam apenas o cortisol. Algo que é muito importante ressaltar que, ao contrário dos homens, onde a principal fonte de andrógenos são os testículos, nas mulheres, boa parte dos andrógenos circulantes são de origem adrenal, tá? Dessa forma, é mais fácil identificar nas mulheres sinais e sintomas de secreção excessiva de andrógenos, tá? Porque geralmente a gente vai encontrar nessas mulheres sintomas de hirsutismo, que é como a gente está vendo aqui na imagem, tá? Começa a aparecer pelos faciais na mulher, tá? Além disso, pode aparecer acne e também sinais de virilização.
Falando um pouquinho agora sobre os sinais e sintomas específicos aqui, desculpa, que são mais comuns na síndrome de Cushing. Um deles é a obesidade, tá? Então a obesidade e o ganho de peso, eles estão entre os sinais e sintomas mais comuns da síndrome de Cushing. Então, observar a distribuição de gordura, ela pode ser muito útil ali no diagnóstico, tá? Normalmente na síndrome de Cushing existe um aumento da adiposidade visceral, né, que ela dá origem à obesidade troncular, né, também conhecida como obesidade centrípeta, ou seja, a gordura ela fica armazenada principalmente no tronco, na região do tronco, tá? Além disso, há deposição de gorduras nas bochechas e fossas temporais, né, que a gente conhece como face em lua cheia, né? O rosto tem um arredondamento ali dos ossos, do rosto, quer dizer. Deposição de gordura na área dorso-cervical, que a gente conhece como corcunda de búfalo, tá? E também existe almofadas de gordura na parte supraclavicular, tá? Falando aqui sobre um dos outros sinais da síndrome de Cushing, que é a miopatia proximal, tá? A miopatia dos músculos proximais do membro inferior e do ombro ocorre devido ao efeito catabólico dos glicocorticoides. Para quem não sabe, a miopatia não é só a fraqueza dos músculos, tá, gente? Mas na verdade é um conjunto de doenças musculares, né? Sendo que um dos principais sintomas que a gente sempre associa é a fraqueza muscular. Então, no momento de avaliar a miopatia, é muito útil fazer perguntas sobre a função, né, que é tipicamente afetada pela fraqueza muscular proximal. Então, o paciente pode relatar dificuldades, como subir escadas, levantar de uma cadeira, tá? Então, o teste ele pode até ser feito ali pedindo para o paciente estender, né, a perna enquanto ele está sentado, ou pedir para o paciente se levantar sem a ajuda de uma posição ali de agachamento, tá? Além disso, a fraqueza muscular ela pode ser exacerbada pela hipocalemia, lembrando que hipocalemia é a baixa concentração de potássio no sangue, tá? Outro dos sinais e sintomas da síndrome de Cushing é a osteoporose e osteonecrose, tá? A osteoporose ela pode ocorrer em aproximadamente 50% dos pacientes adultos, tá? A osteoporose ela pode ser avaliada de duas formas, ou pela densitometria óssea ou através de histórico de fraturas, né? Geralmente vertebral, ali devido à perda principalmente do osso trabecular induzido ali pelos corticoides, tá? E por que isso acontece? Porque os glicocorticoides, como a gente vê aqui na imagem, né, eles acabam inibindo a função do osteoblastos, tá? Não sei se vai ser possível ver aqui, mas que a imagem está um pouquinho pequena, mas os glicocorticoides, que esse daqui, eles inibem a os osteoblastos estimulam osteoclastos, tá? Então, por isso que existe essa perda de massa óssea, tá? Então, as fraturas de compressão vertebral, ela pode ocorrer, e se a gente está acompanhando esse paciente, a gente pode notar a perda de altura desse paciente, né? Também as fraturas de costelas, elas podem ocorrer e são frequentemente indolores, tá? O paciente não sente absolutamente nada. E aí isso a gente só percebe na radiografia, que a gente ali encontra uma aparência típica de um calo, tá? Então, ali é um indicativo ali de fratura na costela. É muito importante tratar esse paciente para que a densidade óssea melhore, tá? E além da osteoporose, foi descrita a osteonecrose, né, também chamada de necrose asséptica da cabeça femoral. Geralmente, essa necrose ela está associada à terapia crônica e de altas doses de glicocorticoides, tá? Então, geralmente isso ocorre devido à síndrome de Cushing iatrogênica, né? Ali devido à causa de medicamentos.
Também a síndrome de Cush ela pode causar alterações na pele, tá? Existem muitas alterações na pele e no tecido subcutâneo que raramente são vistas na população geral. Essas alterações é um grande indicativo ali de síndrome de Cush, como por exemplo o afinamento da pele, tá? Sempre lembrando de considerar a idade e o sexo do paciente quando vai avaliar, tá? Onde geralmente ocorre, né, o afinamento da pele, é uma atrofia natural, com o avanço da idade, né, quanto maior a idade, geralmente tem um afinamento maior da pele, tá? Além do sexo, onde é mais comum o afinamento da pele no sexo feminino, né, no gênero feminino, tá? Como a gordura subcutânea também é diminuída, os pacientes eles sofrem hematomas fáceis, tá? Que muitas vezes ele pode ser até mal interpretado como uma púrpura senil ou mesmo um transtorno de coagulação, tá? Além disso, os pacientes eles podem apresentar estrias de cor violeta, como a gente vê aqui na imagem, tá? Normalmente ela é vista no abdômen, mas também ela pode ocorrer em outras áreas, como coxas, seios, braços, tá? Então, apresentou, né, esse tipo de estria com os demais sintomas, isso facilita bastante, né? Isso já ajuda bastante a gente suspeitar de síndrome de Cush. Também pode ocorrer inibição de hormônios, tá? O excesso de cortisol ele pode suprimir outros hormônios hipofisiários, tanto em homens quanto em mulheres, tá? Os glicocorticoides, por exemplo, ele inibe a liberação de GnRH, né, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, lá no hipotálamo. Na hipófise, eles inibem LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Como consequência disso, as mulheres elas podem ter irregularidades menstruais, enquanto tanto nos homens quanto nas mulheres pode haver diminuição da libido, né? Que o FSH, o LH, eles são muito importantes em relação a isso, tá? Além disso, outros hormônios eles podem ser afetados, como o GH, que é o hormônio do crescimento, e o TSH, que é o hormônio da tireoide. A síndrome de Cush ela pode causar resistência à insulina, tá? A síndrome de Cush ela é caracterizada, na verdade, por resistência à insulina e por excesso de insulina, né? Produção excessiva de insulina que a gente chama de hiperinsulinemia, tá? Os glicocorticoides, eles estimulam a deposição ali de glicogênio, né? Promove a gliconeogênese, que é a formação de glicose, né? Eles inibem a absorção de glicose nos tecidos periféricos e também ativam a lipólise, tá? E ele tem um efeito permissivo ali sobre os hormônios, como o glucagon, por exemplo, né? Só lembrando que o glucagon ele tem efeito oposto à insulina, ou seja, ele aumenta a concentração de glicose no sangue e também há efeito permissivo sobre as catecolaminas. A síndrome de Cush ela pode provocar eventos cardiovasculares. A principal causa, na verdade, da mortalidade na doença de Cush são os eventos cardiovasculares, tá? Esses pacientes apresentam marcadores de doenças cardiovasculares, incluindo o aumento da espessura da íntima média e da artéria carótida, além da presença de placas ateroscleróticas, tá? Então, também nós podemos encontrar hipertensão, que é muito comum nesses pacientes com síndrome de Cush, sendo que a hipertensão grave com a hipocalemia, né, que é a baixa concentração de potássio, ela é mais prevalente na síndrome de Cush ectópica, tá? E geralmente ela é melhor controlada, né, com essa hipertensão com hipocalemia com o uso de espironolactona, tá? Também esses pacientes apresentam intolerância à glicose, diabetes mellitus, dislipidemia, né, a própria obesidade visceral, tudo isso contribui para a ocorrência de eventos cardiovasculares.
A síndrome de Cush ela pode ter alterações na coagulação, tá? O excesso de cortisol ele aumenta os fatores de coagulação, incluindo o fator 8, né? Além do fibrinogênio, o fator de von Willebrand e reduz a atividade fibrinolítica, tá? Juntamente com outros fatores de risco, como obesidade, cirurgia, né, procedimentos invasivos. Isso resulta em um risco significativamente aumentado de eventos trombóticos em pacientes com síndrome de Cush. Também a síndrome de Cush ela pode provocar alterações psiquiátricas, tá? Então, sintomas psiquiátricos como insônia, depressão, ansiedade, irritabilidade fácil, episódios paranoicos e tentativa de suicídio ou ataque de pânico estão presentes em mais da metade dos pacientes com alguma causa da síndrome de Cush, tá? Então é muito importante o acompanhamento desse paciente também, tá? Até com um psicólogo, com um psiquiatra também, além do endocrinologista. E por fim, né, falando sobre as alterações, a síndrome de Cush ela pode provocar, né, como muitos já sabem, os glicocorticoides eles provocam alterações na função imune, tá? Então, nos pacientes com síndrome de Cush há uma maior frequência de infecções, né, devido à função imune é, que é inibida ali pelos glicocorticoides, tá? Isso como é que funciona isso? Diminuindo, né, o número de células CD4, as células NK, que é a Natural Killer, tá? Inibição da síntese de citocinas, tá? E por consequência disso, devido a essa inibição, né, as infecções, elas são comuns, né? Principalmente as infecções bacterianas, tá? Então, por isso que é importante tratar esse paciente, né? Porque é, dependendo da infecção bacteriana, ela pode provocar eventos graves, né? E até fatais. Dessa forma, concluímos esse vídeo. Espero que vocês possam ter aprendido um pouco mais sobre esse assunto, tá? Que apesar de ser uma doença que o nome é esquisito, o nome é diferente, muitos podem não ter ouvido, mas não é uma doença incomum, tá? Não é uma doença rara, afeta bastante pessoas, tá? Então, é muito importante a gente saber desse assunto. Na semana que vem, vamos continuar falando ainda sobre a síndrome de Cush, mais especificamente sobre os diagnósticos e os exames que podem ser úteis na avaliação. Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Lembrando que temos outros vídeos disponíveis no canal para vocês. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que, na medida do possível, estarei respondendo. Então, até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais.